A gente está com a nossa repórter Cíntia Lima, em frente ao hospital. Qual é o hospital, Marmita? Mas é o hospital onde está internado o nosso querido Asa Branca. É o instituto, ela está diante do Instituto do Câncer aqui em São Paulo. O Asa Branca está internado lá. Vocês viram ontem, a gente mostrou aqui, a situação não está fácil, mas a Sandra, a mulher dele, está com a Cíntia Lima justamente para atualizar, né, a situação desse que é o maior locutor de rodeios do Brasil, nosso querido Asa Branca. Fala, Cíntia, boa tarde, viu? Para Sandra também, tadinha. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Exatamente, estamos aqui em frente ao Instituto do Câncer, aqui em São Paulo. Mostramos a internação do Asa Branca. Aliás, o nosso programa vem acompanhando todo esse processo lento e doloroso do querido Asa. E, infelizmente, Sônia, o que a Sandra tem para atualizar para vocês no estúdio, para o público de casa, não são atualizações boas, porque a gente sabe, né, Sandra, que o estado de saúde do Asa já era muito delicado e, infelizmente, vem piorando, né, querida? Ele debilitou mais. Hoje ele teve uma queda de pressão, a pressão dele de manhã estava 7/4. A saturação estava muito baixa. 73 a saturação dele. Muito baixa. E ele está muito confuso. Ele não sabe o que ele fala. Mentalmente, sabe, Sônia? É isso que a Sandra estava explicando pra gente, e é tão delicado porque tem o diagnóstico que é o câncer, infelizmente é uma região grande, vem se alastrando, e a gente, na nossa matéria, até você reforçou isso no estúdio, era um pedido da Sandra, que a gente lutasse por uma cirurgia. A quimioterapia é muito complicada também, porque poderia agredi-lo e não necessariamente curar o tumor, porque ele tem uma saúde debilitada. A cirurgia, Sônia, que a gente queria batalhar para esclarecer e atualizar a todos, já está descartada, tá? A cirurgia realmente não pode e não vai acontecer, infelizmente. Então, já é um processo de atualização onde nos deixa mais tristes, porque poderia sim resolver ou tentar sanar esse problema de uma maneira mais rápida. Outras coisas que são importantes, né, Sandra, da gente colocar, é que a gente sabe, né, Sônia, o Asa teve a neurocriptococose, popular chamada doença do pombo. Ele tem 2 válvulas no cérebro, nosso programa já mostrou tudo isso. Para ele agora se alimentar, ele tá por sonda. Só que essa sonda, ele fica muito agitado, né, Sandra? Ele arranca a sonda. Para realizar a gastrotomia, que seria alimentação direto para o estômago, ele tem que passar por uma cirurgia neurológica para retirar as válvulas, o que poderia acarretar um acúmulo de líquido no cérebro, e aí sim, só assim ele poderia introduzir a sonda de alimentação direto para o estômago. Eu dei uma resumida porque é tudo muito complexo, mas para as pessoas entenderem, vocês também, né, Sônia, o quanto a situação está delicada, complexa. A Sandra está tendo que tomar decisões muito difíceis, né, querida? Difícil, né, Cíntia? Porque você fica meio que perdida, você não sabe com o que você concorda com os médicos. Os médicos dão atenção, estão em cima, estão vendo, mas eu não vejo solução. Porque hoje, por exemplo, estava marcada essa retirada da válvula, aí já veio a queda de pressão, já veio a saturação, aí já adiou. Disseram que tem um segundo plano, mas eu não sei qual é o segundo plano ainda, eu estou aguardando. A Sandra está na sua escuta, viu, Sônia? Sim. Sandra, primeiro de tudo, sabe, te desejar aí muita presença de Deus no seu coração, bastante resistência espiritual, porque você tem que decidir, não é, sobre a vida de uma pessoa que você ama, que está num estado tão delicado, é uma responsabilidade muito, muito, muito grande e que realmente causa muito sofrimento. Por isso que você está da maneira tão fragilizada quanto você está, e mesmo assim segurando essa barra toda, que é pesadíssima. Gente, é pesadíssima. Ontem, eu só queria que você esclarecesse uma coisa, que essa cirurgia cogitada para o Asa Branca, que agora você está dizendo, a Cíntia já explicou que não vai acontecer, incluiria retirar uma parte do rosto dele. Era isso mesmo, Sandra? Era isso mesmo? Isso. Tiraria toda, daqui para baixo, tiraria todo. E não teria como reconstruir com a cirurgia. Gente... Mas aí ele não resistiria a uma cirurgia dessa, né, Sandra?
E também, foi o que o médico disse, poderia ficar ainda resíduo do câncer, mesmo fazendo. Seria um abalo psicológico tremendo para ele, uma cirurgia, não é, pesada, bastante delicada. Os médicos também ficaram com receio. Não livraria do câncer e podia ele até não resistir a uma cirurgia tão grande quanto essa, na verdade. O que resta para você é ficar aí, é cuidar dele, né, marcar sua presença e rezar muito, porque o que nós podemos fazer aqui rezar é dar te dando todo o apoio de amigo emocional, o que você precisar, e também rezar muito por ele, porque, né, enquanto os médicos não dizem qual é esse plano B, a gente fica sem saber qual vai ser o destino do nosso querido Asa Branca, né, Sandra? A gente tem que orar. Agora está na mão de Deus. Então, tem que confiar em Deus, confiar nos médicos e acreditar. Até porque tem muito sofrimento também, né, Sônia? A gente sabe o quanto isso é complicado, né? A gente saber... Por isso a corrente de orações tem que ser muito forte, o nosso programa tem essa força, esse alcance também, porque independente de tudo isso que já é tão complicado, ele está sofrendo. Os remédios que estão sendo ministrados para o Asa, que são remédios muito fortes, morfina, gabapentina, dipirona, uma série de remédios que poderiam... e não sara, assim, a dor continua. Então é tão doído pra gente imaginar um homem forte daquele jeito, né? Um homem que sempre amou a vida, né? E que agora tá tão frágil. Remédios não curam a dor, não melhoram, não amenizam. A cirurgia que a gente disse que foi descartada dessa região, mesmo assim, caminhando por um outro lado, se ele realmente for retirar as válvulas, é uma cirurgia muito complexa. Dando tudo certo, ele vai ter que ir para uma outra cirurgia para fazer a gastrotomia, que seria o alimento direto para o estômago. Então a gente está falando de processos todos muito sérios e que para o Asa, que está tão debilitado, tudo para ele é muito delicado. E aqui, meu Cíntia, além de ter o risco, pode também não resolver. Olha, é uma equação... Esclareceu. Dificílima para os médicos decidirem. Imagina a expectativa da Sandra em relação a isso, o sofrimento do Asa Branca, enquanto ele aguarda por esse plano B. Ô Sandra, todo mundo aqui quer deixar uma palavrinha, uma mensagem para você, tá, Vladimir? Oi, Sandra, boa tarde. Olha, pode saber que estamos aqui em orações constantes, não só a gente aqui do programa, toda a equipe, o pessoal de casa, tá todo mundo aqui mandando boas energias. E nós vimos o Asa enfrentar situações adversas e eu tenho certeza de que ele vai enfrentar mais essa também. Eu acho que só um milagre agora, como ele tanto acredita, ele vai viver na vida dele. E é isso que a gente espera de coração. Tiago Rocha. Obrigado. Batalhas nunca foram empecilhos para o Asa Branca, né? A gente já viu quantas batalhas ele venceu. Eu tenho plena certeza que ele vai vencer mais uma, Sandra. Mas eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre esse tumor. Quando vocês descobriram esse tumor e aonde esse tumor ele começou a atingir o corpo do Asa? Na verdade, foi em 2017, quando fez 33 sessões de rádio e aí a gente foi para os Estados Unidos. Segundo os médicos, diz que é a recidiva da doença, que ele voltou. Porque o primeiro, né, Tiago, desculpa, Sandra, esse câncer de 2017 foi na língua, né, aqui, né, no finalzinho aqui. A gente chegou até a gravar uma matéria, né, Sônia? Aliás, esse câncer começou antes do casamento. A gente fez o casamento da Sandra e do Asa, foi antes esse tumor. As sessões de rádio, em princípio, pareciam ter sanado o problema, mas segundo os médicos lá nos Estados Unidos, em Boston, agora seria uma recidiva e aí teria se alastrado e, infelizmente, pego uma maior parte. Foi se alastrando, né, querida? Inclusive, o Dr. Lin, lá dos Estados Unidos, tinha dito, quando fez a cama hiperbárica... Que é de oxigênio? Que se o câncer estivesse lá, ele iria espalhar. É o que aconteceu. E ele preferiu correr o Foi o que risco aconteceu. e acabou se espalhando de verdade. Que pena, viu? Felipe Campos. Olha, Sandra, eu acho que nesse momento, eu acho que tudo que a gente fala pode ir pelos ares, né? Mas eu acho que uma consciência você tem que ter. Ele está em um dos melhores
hospitais e um dos melhores centros de especialidade, principalmente oncológica, no Brasil e para a América Latina e também para o mundo, viu? Então, acredite muito no que os médicos vão te dizer. Eu sei que é muito difícil para todos nós que amamos as pessoas, principalmente você que é casada com ele. Às vezes a gente quer a pessoa sofrendo do nosso lado e isso torna um egoísmo absurdo, né? Porque o que vale para a gente é a pessoa estar do nosso lado, mas a gente não para pensar no sofrimento que aquela pessoa está tendo. E eu acho que ele sempre levou muita alegria para todos nós. E nesse momento, eu acho que o que ele precisa é descansar, é que as dores sejam amenizadas e que você também fique tranquila. Entregue tudo na mão dos médicos, porque Deus, ele sempre vai guiar para o melhor, meu amor. Tá certo, então. Obrigada. Eu já fiz isso, eu já coloquei na mão de Deus. Tá certo, né? E para Deus nada é impossível. O que a gente não quer é que ele fique nesse sofrimento de jeito nenhum, que as dores dele sejam aliviadas de verdade, e o seu coração aí também, tá? Obrigada, Cíntia Lima. Obrigada, Sandra. Sônia. Conta com a gente, tá, querida? Boa sorte. Obrigada, aí. Sônia. Um beijo no coração de vocês todos, tá? Eu amo vocês. Nós E a também. gente também ama você e o Asa, tá? Beijo grande, queridos. Nossa.